Bom dia! Sejam todos mais uma vez bem-vindos a este canal. Na semana passada concluímos então as linhas e graus de parentesco da família do Igor. Estivemos a analisar a sua descendência e ascendência na linha colateral e assim terminamos o aspecto das linhas e graus de parentesco. Hoje começaremos então a falar sobre os efeitos do parentesco e na próxima semana apresentaremos para si os conceitos de afinidade. Não saia daí que nós voltamos já já. Bem, já estamos de volta e vamos então falar um pouco sobre os efeitos do parentesco. O parentesco produz importantes efeitos de diversa natureza e encontraremos os efeitos do parentesco, neste caso, no artigo 13 do Código de Família. Vamos rapidinho olhar para este artigo para podermos então avançar. Artigo 13 do Código de Família diz o seguinte: limites do parentesco. Os efeitos do parentesco produzem-se em qualquer grau na linha reta e até ao sexto grau na linha colateral, salvo disposição legal em contrário. Vamos dizer então que do parentesco derivam direitos, obrigações e impedimentos. Os efeitos do parentesco produzem-se em qualquer grau na linha reta e até ao sexto grau na linha colateral, como estivemos a analisar no artigo. Aqui encontraremos então um duplo sentido, o sentido da linha reta e o sentido da linha colateral. Na linha reta, então, parentesco produzirá efeitos em qualquer grau, condicionado apenas pela limitada duração da vida humana, ou seja, a morte. E no segundo caso, na linha colateral, em que os efeitos estendem-se até ao sexto grau. Segundo o professor Antunes Varela, no Código Civil anotado, não existem efeitos gerais do parentesco, mas efeitos próprios de certas relações de parentesco. Bem, o primeiro efeito do parentesco aqui é o efeito sucessório. É o principal efeito do parentesco no caso de o autor da herança falecer sem testamento. Vamos então abrir alguns artigos do Código Civil em relação a este aspecto. Convido a abrir os artigos 2131, 2132, 2133 e 2157 do Código Civil. Vamos lá analisar estes artigos. Artigo 2131 tem como título Abertura da sucessão legítima. Diz o seguinte: se o falecido não tiver disposto válida e eficazmente no todo ou em parte dos bens de que podia dispor para depois da morte, são chamados à sucessão desses bens os seus herdeiros legítimos. Vamos ao 2132, que nos apresenta a categoria dos herdeiros legítimos. São herdeiros legítimos os parentes, o cônjuge e o Estado, pela ordem e segundo as regras constantes do presente título. Vamos agora para o artigo a seguir, 2133, que nos apresenta então a classe dos sucessíveis. A ordem por que são chamados os herdeiros, sem prejuízo do disposto no título de adoção, é a seguinte: a linha A, descendentes, a linha B, ascendentes, a linha C, irmãos e seus descendentes, a linha D, cônjuge, a linha E, outros colaterais até ao sexto grau, a linha F, Estado. Ou seja, a classe dos sucessíveis aqui apresentados são todas aquelas pessoas que tivemos a analisar quando estivemos a estudar as linhas e graus de parentesco. Os ascendentes, os descendentes, os parentes na linha colateral até o sexto grau, irmãos e os seus descendentes,
Se caso tenha perdido essas aulas, vá lá rever os vídeos anteriores para que melhor nos possa acompanhar. Vamos então olhar para o artigo 2157 para então analisarmos quem são os herdeiros legitimários. Bem, o artigo 2157 tem como título Herdeiros Legitimários e diz o seguinte: são herdeiros legitimários os descendentes e os ascendentes pela ordem e segundo as regras estabelecidas nos artigos 2133 a 2138. Ou seja, 2133 é aquela ordem que estivemos aqui a ler. Então, vamos ver outro efeito do parentesco, que é a obrigação e direito de alimentos. Este efeito provém do direito e dever de assistência que deve existir entre os membros da família. O direito e a obrigação de alimentos estabelecem-se entre pessoas ligadas por diversos vínculos familiares. O artigo 249 do Código da Família, no seu número 1, fala dos menores e esta obrigação estende-se até ao 3º grau na linha colateral e a um afim, como veremos. O número 2 refere-se então a maiores e vai até aos parentes no 2º grau na linha colateral. Vamos então abrir o artigo 249, números 1 e 2 do Código de Família. Artigo 249 tem como título quem está obrigado a prestar alimentos. Número 1 diz o seguinte: são obrigados a prestar alimentos ao menor os pais e adotantes e, na falta deles, sucessivamente, os outros ascendentes, os irmãos maiores, os tios, neste caso o 3º grau na linha colateral, o padrasto ou madrasta em caso de morte do cônjuge. No número 2 diz o seguinte: são obrigados à prestação de alimentos nos restantes casos sucessivamente o cônjuge ou ex-cônjuge, os descendentes e entre eles os de grau mais próximo e os adotados, os ascendentes e entre eles os de grau mais próximo e os adotantes. E depois temos os irmãos, que neste caso, 2º grau, na linha colateral. E o número 3 ainda nos diz que a obrigação de alimentos poderá ser repartida por vários obrigados. Vamos então ver uma outra situação que resulta do vínculo de parentesco, que é o impedimento matrimonial. É proibido contrair matrimônio entre certos parentes. Os atuais artigos 25 e 26 do Código da Família apresentam os impedimentos absolutos e os impedimentos relativos. Os impedimentos relativos são fixados e as suas normas são de caráter excepcional, por serem de natureza proibitivas, é claro. Este tipo de casamento não é favorável nem ao legislador, nem à própria sociedade. Vamos então dar uma vista de olhos aos artigos 25 e 26 do Código de Família. Artigo 25 tem como título impedimentos absolutos. São impedimentos absolutos, obstando ao casamento da pessoa a que respeitam com qualquer outra, linha A demência, quando esta for notória, mesmo durante os intervalos lúcidos, e a interdição ou inabilitação por anomalia psíquica. As pessoas portadoras de doenças mentais não podem contrair matrimônio. Número 2, ou a linha B, o casamento ou a união de facto legalmente reconhecida enquanto o casamento ou união anterior não forem dissolvidos. Aqui temos impedimentos absolutos, ou seja, faça sol ou faça chuva, as pessoas que tiverem tanto na condição da linha A ou na condição da linha B não poderão de jeito nenhum contrair matrimônio. Vamos agora ao artigo 26 do Código de Família, que fala em impedimentos relativos.
que são aqueles que, obstando a celebração do casamento entre si de pessoas a que respeitam o que o artigo vai nos dizer então. Então vamos lá, artigo 26, impedimentos relativos. São impedimentos relativos, obstando a celebração do casamento entre si das pessoas a que respeitem. A linha A, o parentesco e a afinidade na linha reta. Linha reta que é que nós temos? Pai e filho, neto e avó, bisneto e trisavó, estes todos são linha reta. O parentesco no segundo grau da linha colateral, ou seja, os irmãos não podem se casar. Atenção que a linha A fala do parentesco na linha reta e na afinidade. Embora ainda não tenhamos falado sobre afinidade, vamos apenas elucidá-lo aqui, que na afinidade na linha reta está-se a referir entre madrasta e enteado ou padrasto e enteada não podem contrair matrimônio. E depois na linha B, que já tivemos a ver no parentesco, no segundo grau, na linha colateral, que neste caso são os irmãos. Um outro efeito do parentesco está relacionado com o exercício de função e direito de acionar, ou exercícios de funções e direitos de acionar. Temos aqui vários aspectos. Primeiro, no caso de tutor de um menor ou interdito, em que alguns parentes respondem então por esse menor ou por esse interdito. Vamos ver os artigos 233 e 235 do Código de Família. O artigo 233 tem como título nomeação de tutor de menor e diz o seguinte: o tribunal nomeará o tutor de acordo com seu prudente arbítrio, tomando em consideração os interesses do menor e da sociedade. Tal nomeação poderá recair, conforme as circunstâncias, sobre os parentes e afins do menor ou pessoa que a tenha a seu cargo ou que por ele revele particular afeição. Ou seja, o facto de você ser parente ou afim de alguém poderá acabar por ser tutor de um menor ou interdito. O artigo 235 fala sobre a nomeação de tutor de interdito. A nomeação de tutor de interdito terá em conta os interesses deste e da sociedade e a opinião do Conselho de Família. De acordo com as circunstâncias do caso, a tutela será atribuída preferencialmente pela seguinte ordem: ao cônjuge, aos pais, aos filhos, aos avós e aos irmãos. Aos pais, estamos a falar aqui no primeiro grau ascendente, aos filhos, primeiro grau descendente, aos avós, segundo grau, na linha reta, e aos irmãos, segundo grau, na linha colateral. Outro aspecto também tem a ver, no caso de Conselho de Família, vamos ver o artigo 17, ainda do Código de Família, que diz o seguinte: o Conselho de Família é constituído por 4 pessoas que sejam partes na ação, escolhidos entre os parentes, preferindo os de grau mais próximo, o cônjuge, os afins e, na falta destes, as pessoas que convivam com as partes. Ou seja, o facto de você ser parente de alguém terá o direito de ser parte do Conselho de Família. É um dos efeitos do parentesco. E temos também um outro aspecto aqui, no exercício de funções e direito de acionar, que tem a ver com factos que não podem ser perguntados às testemunhas parentes e também às pessoas que não podem ser obrigadas a depor, olhando para o artigo 149 do novo Código de Processo Penal. Vamos então dar uma vista de olhos a este artigo e ver então o que é que ele nos diz. Artigo 149 do novo Código de Processo Penal tem como título pessoas que não podem ser obrigadas a depor. Número 1, podem recusar-se a depor como testemunha, a linha A, os ascendentes.
descendentes, irmãos, afins até ao segundo grau, adotantes ou adotados e o cônjuge do arguido. Bem, aqui encontramos uma ligação direta de parentesco e as testemunhas. Temos também aqui alguns impedimentos e inabilidades em que o juiz não pode julgar uma ação em que seja aparente. O artigo 122, número 1, a linha A e B do Código do Processo Civil fala-nos sobre isso, e também o artigo 35 do novo Código do Processo Penal. Vamos apenas ler o artigo 122 nas alíneas A e B do Código do Processo Civil. Então vamos lá. Artigo 122, caso de impedimento do juiz. Número 1. Nenhum juiz pode exercer as suas funções em jurisdição contenciosa ou voluntária. A linha A, quando seja parte na causa por si ou como representante de outra pessoa, ou quando nela tenha um interesse que lhe permitisse ser parte principal. A linha B, quando seja parte na causa por si ou como representante de outra pessoa, o seu cônjuge ou algum seu parente ou afim, ou na linha reta, ou no segundo grau na linha colateral, ou quando alguma dessas pessoas tenha na causa um interesse que lhe permita figurar nela como parte principal. Vamos também olhar aqui para os casos do Ministério Público, que é o procurador junto dos tribunais, não é? O Código do Processo Civil, no seu artigo 125, número 1, primeira parte, faz menção a isso, e também poderemos encontrar no artigo 54 do novo Código do Processo Penal, que faz referência aos artigos 35 a 47 do mesmo código para as mesmas condições aplicadas ao juiz. Então vamos ver o que o 125, número 1, primeira parte do Código do Processo Civil diz. Diz o seguinte: impedimentos do Ministério Público e dos funcionários da Secretaria. Aos representantes do Ministério Público é aplicável o disposto nas alíneas A, B e G do número 1 do artigo 122. Ou seja, o Ministério Público estará impedido de fazer parte ou de ser parte da ação quando tiver algum vínculo de parentesco ou de afinidade com as partes em causa no processo. Vamos então agora analisar outro efeito do parentesco que tem a ver com a relevância noutros ramos de direito. O vínculo de parentesco tem também relevância no campo do direito penal, porque existem casos de parentesco entre o réu e a vítima que pode constituir circunstância agravante, como o crime de parricídio, por exemplo. Vamos aqui abrir o artigo 355 do Código Penal, que nos define então o que é o crime de parricídio. O crime de parricídio diz-nos o seguinte: aquele que matar voluntariamente seu pai ou mãe, legítimos ou naturais, ou qualquer dos seus ascendentes legítimos, será punido como parricida, com a pena de prisão maior de 20 a 24 anos. Primeiro, se não houver premeditação, poderá ser atenuada a pena, provando-se a provocação na forma em que se declara no artigo 375, número 2. Segundo, se houver premeditação, nenhuma circunstância poderá ser considerada para atenuação da pena do parricídio. Terceiro, a tentativa do parricídio premeditado será punida com a pena de prisão maior de 12 a 16 anos. Ou seja, só pelo facto de existir um vínculo direto entre o réu e a vítima, isto constituirá circunstância agravante no crime de homicídio. No caso, tivemos aqui a analisar um exemplo que é o crime de
parricídio, ou seja, filhos que matam os seus progenitores. Bem, estes foram alguns dos efeitos produzidos pelo parentesco, se não os mais importantes. Você poderá encontrar outros, não é? E na próxima semana começaremos então a falar sobre a afinidade. Espero tê-lo do outro lado. Fique bem e até a próxima semana.